de vir aqui com a gente e conversar. Eu acredito que nesse momento tão importante que falar sobre a saúde mental. Dr. Gregory, boa tarde, seja bem-vindo, meu irmão. Boa tarde a todos, boa tarde, nossos caros ouvintes, aqueles que nos acompanham nas redes sociais, e agradecer aqui ao convite, tá, Davi? É sempre um prazer poder estar contribuindo, né, com a saúde da nossa população e falar nesse tema que é tão importante e na verdade é um tabu, né? Muitas pessoas tentam evitar, né, de falar sobre depressão, ansiedade e a questão do suicídio, né, que envolve. O Dr. Gregory, ele é médico formado pela Universidade Federal do Ceará, UFC, clínico geral com pós-graduação em psiquiatria e medicina do trabalho, especialista em gente. E hoje nós estamos recebendo o próprio médico para participar do programa, onde, o Dr. Gregory, a gente vê que quando se fala em ansiedade e depressão, aqui em Canindé, esse número chama a atenção pelo número de casos recorrentes aqui na nossa cidade, né? Exatamente. Na verdade, não é só no Canindé, né? A gente vê que no mundo inteiro explodiu os casos, né? Aumentou muitos casos devido principalmente à questão da pandemia, né? Piorou muito os índices, mas aqui na nossa região a gente vê no dia a dia, né, muitos casos e infelizmente até de suicídio, né? Que seria vamos dizer assim, um estágio mais avançado desses quadros de ansiedade e depressão, que ambos podem levar ao suicídio, né? Ô, doutor Gregory, a gente acabou aí passando já pelo Setembro Amarelo e a gente conversava agora há pouco a atenção que deve ser o ano todo, né? Pois é, essa questão do Setembro Amarelo é um mês que eles escolheram, né, a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, para assim, falar mais sobre o tema. Mas, infelizmente, só esse mês não é o suficiente. A gente deve trabalhar o ano inteiro, né? Trabalhar em cima dessa questão da prevenção do suicídio o ano todo. Então tem que ser uma campanha contínua. Uma campanha só esse mês, infelizmente, às vezes acaba estimulando, né, certos casos. Como a gente viu aqui em Canindé, primeiro dia de setembro já aconteceu um caso de suicídio. Enfim, a gente tem que trabalhar o ano todo e fica aqui à disposição para que a gente possa sempre estar aqui trabalhando em cima desses temas, né, para evitar chegar a esse ponto. Ô, doutor, o nosso tema hoje é ansiedade e depressão. Nós vamos começar aqui fazendo essa diferenciação entre os dois, né? O que seria a ansiedade e o que é a depressão? Bom, assim, na verdade, a grande maioria das pessoas, elas acabam apresentando um misto dos sintomas, né? Tanto sintomas depressivos quanto sintomas ansiosos. Porque na nossa mente, no nosso cérebro, seria como se fosse o mesmo transtorno. Entendeu? A mesma substância que está diminuída, vamos dizer assim. E o tratamento envolve exatamente aumentar essa substância no nosso cérebro. E como é muito comum ter sintomas de ansiedade e depressão, a gente acaba tratando com o mesmo medicamento, o paciente fica muito bem. A questão é a seguinte, a gente tem que ver os sinais de alerta, né? De que aquilo realmente está prejudicando a vida da pessoa, ou seja, é normal ser ansioso. Você tem um certo grau de ansiedade, é normal, é do ser humano, né? Você ter medo de algumas coisas. Agora, a partir do ponto que isso se torna exagerado, que isso prejudica a sua vida, que isso prejudica o seu trabalho, o seu convívio social, que isso lhe impede de sair de casa, de trabalhar, enfim, que lhe impede de desenvolver suas funções sociais, isso aí passa a ser um transtorno, né? E aí a gente deve realmente entrar com o tratamento. Mas a gente tem que entender o seguinte, que a depressão e a ansiedade em geral caminham juntas, tá certo? Muitas vezes o paciente ele apresenta mais sintomas depressivos. Uma coisa pode puxar a outra? Claro. Muitas vezes a pessoa começa com um quadro de ansiedade. Muito preocupado, muito tenso, não consegue, muitas vezes sair para trabalhar, tem aquele receio, começa com ansiedade. E isso vai evoluindo, e isso leva a uma frustração. Certo? Uma frustração, aí ela acaba entrando num quadro depressivo. De isolamento social, interfere no sono, interfere na alimentação, enfim, uma coisa sim pode levar a outra, claro. Então muitas vezes a pessoa está num quadro mais ansioso e outras vezes ela está mais depressiva, mas a gente tem que entender que em geral caminha junto, pessoal, e por isso que a gente está abordando junto esse tema aqui. O importante, na verdade, quando você fala de depressão, ansiedade que separa, é só uma classificação, entendeu? Que existe o DSM-4, que é vamos dizer assim, um grupo de estudiosos que eles separam, né, classificam os transtornos mentais. Mas na prática a gente
não interessa muito se a pessoa ela é depressiva e ansiosa. O que é que ela tem de sintoma? O que é que nós vamos tratar? E aí a gente fala em relação ao tratamento, a gente vai abordar bastante isso, porque a gente tem que desmistificar que o tratamento muitas vezes faz mal, entendeu? O pessoal tem aquela ideia de que esse tratamento eu não sou nem doido, eu vou tomar essa medicação, isso vai me fazer mal. Não, pessoal, hoje em dia os tratamentos são muito bons. Assim, tem poucos efeitos colaterais, em geral o paciente se sente muito bem. Então a gente tem que tirar na cabeça esse mito, né? De que o tratamento piora a pessoa, que a pessoa fica pior. Não, pelo contrário, liberta. Entendeu? O tratamento liberta, deixa a pessoa muito bem e, vamos dizer assim, beneficia não só ela, mas a família, todo mundo que convive. Porque quem convive com alguém que tem um transtorno mental sabe, né, que é uma coisa que afeta todo mundo que convive com ela. Né? Então a gente tem que trabalhar em cima disso aí. Pessoas achar que tem, assim, né, tá com um quadro de ansiedade elevada, depressivo, não tá conseguindo desempenhar suas funções, procurar ajuda profissional, né? Procurar um médico, procurar um psicólogo, porque tem tratamento. E a pessoa fica muito bem mesmo no tratamento. Certo, daqui a pouco nós vamos falar sobre esse tratamento. Nós estamos recebendo hoje, e de maneira especial, no início do programa, eu aproveito até já para agradecer a atenção do Dr. Gregory, porque esse horário de 12 a 1 da tarde ele reservou para estar aqui com a gente. Por isso, daqui a pouco nós vamos trazer às 13 horas as informações policiais, mas até às 13 horas nós vamos estar nessa conversa com o Dr. Gregory, que conversa hoje com a nossa comunidade. Ô doutor, se a gente fosse anotar alguns tópicos, vamos começar aqui do início, como você prejudica a saúde mental? Como qualquer pessoa pode prejudicar a saúde mental, doutor? Bom, interessante sua colocação. A nossa vida, né, no mundo de hoje, nossa vida é muito corrida, né? A gente é muito imediatista, cria muita expectativa em cima das coisas. Então, uma coisa que eu diria é a gente procurar viver uma vida leve, né? Em paz, não criar muita expectativa, não se cobrar, tá certo? Não se cobrar tanto, não se cobrar tanto das pessoas que convivem com você. A expectativa leva à frustração. E a frustração leva à ansiedade, que leva à depressão. Você tá entendendo? Então, uma coisa vai puxando a outra. Então, tudo vem da expectativa. E, tipo, se você tem uma coisa para resolver daqui a um mês, você já quer resolver hoje, você está antecipando uma coisa que não devia. Então, muitas vezes o paciente chega no consultório preocupado com tudo. Tudo na vida dele, muitas vezes fora da época, entendeu? Então, assim, cria expectativas, acaba criando uma frustração que leva à ansiedade e é um ciclo vicioso, né? Então, chega ao ponto que a pessoa não suporta mais, que ela fica refém dos pensamentos dela, das expectativas dela. Então, eu diria que a gente tem que diminuir essas expectativas, porque isso prejudica muito a nossa saúde mental. Outra coisa que aí, puxando um pouco assim para o nosso mundo de hoje, né? O que é que gera muita expectativa e frustração? Infelizmente, as redes sociais. Entendeu? A rede social é uma coisa muito boa para informação, para buscar conhecimento, mas infelizmente também circula muita notícia ruim, muitas fake news, né? Muitas coisas que infelizmente levam as pessoas a aumentar o medo, a aumentar a tensão, a aumentar a preocupação. Isso aumenta, doutor? Então, justamente, tem que se pensar, filtrar o que você está pesquisando, né? O que é que você está vendo. É aquela história, você tem que olhar mais para si do que para a vida do outro. Se você entra numa rede social que é vendo a vida alheia, você vai acabar se frustrando. É aquela história que eu estou falando, das expectativas, né? Você vê a vida de alguém, acha que aquela vida ali é perfeita, e você muitas vezes se espelha naquilo, né? Sendo que a vida do outro também não é aquela realidade que ele coloca. Então, eu só estou querendo deixar aqui claro que a gente não pode estar procurando coisas. Se você fica pesquisando algo que você sabe que isso faz mal, que ele traz frustração e ansiedade, não procure. Entendeu? Às vezes eu comento com meus pacientes, se ele tem uma rede social e acaba lhe prejudicando, deixa ele de lado um pouco, vá pesquisar, vai estudar, vai assistir um filme, uma série, algo que lhe traga tranquilidade e paz, e não crie expectativas. Tá entendendo? Não jogue lenha na fogueira, seria isso? Não, assim, não procure, não busque algo que você sabe que lhe prejudica, sua saúde mental, que tira a sua paz, na verdade é isso. A gente tem que procurar trazer paz e não procurar coisas que tirem ela. Certo. Ô doutor, nós já começamos falando, mas eu já perguntar ao senhor como a gente pode diferenciar o que é um transtorno, o que é uma ansiedade e o que é uma depressão. Bom, assim, a gente tem que ver o seguinte, a nossa vida, a gente tem
um grau de medo, todo mundo tem que ter medo, todo mundo tem que ter um grau de estresse. Estresse faz parte do nosso dia a dia, né? Tudo que a gente acaba sendo diferente do que a gente espera gera um grau de estresse. O que é que não é normal? O que é que chega a ser um transtorno mental? Que a gente não chama bem doença, tá? Um transtorno mental. Depressão é um transtorno mental. O que é que leva a isso? É quando aquilo passa a ser algo que prejudica a sua vida. A gente chama de patológico. Por exemplo, você tem um certo receio de sair de casa, mas aquilo não lhe prejudica, não chega a ser um patológico, mas se você tem medo de sair para trabalhar, porque tem medo que vai ser assaltado, com medo que vai acontecer um acidente, quer dizer, aquela coisa que limita a sua vida, então aquilo passa a ser um transtorno, passa a ser patológico, aí necessita de tratamento. Tá? Mas o fato de você ter medo de alguma coisa, você ter um certo receio, você ter um certo grau de ansiedade, não quer dizer que você tem um transtorno mental, tá certo? E essa questão do transtorno mental, a gente tem que desmistificar o seguinte: o pessoal tem assim a mania de dizer, não sou doido, né? Eu não vou atrás do médico para tomar remédio porque eu não sou doido. Na verdade, essa história de loucura, hoje em dia a gente nem fala mais isso. Entendeu? Porque aqueles loucos, né, que se falavam no passado, é um grau, vamos dizer assim, mínimo dos pacientes com transtornos mentais, que infelizmente são aqueles que acabam ficando institucionalizados, né, em hospitais, nessas clínicas, que existem muito poucas hoje em dia, né? Então, quando a gente fala em transtorno mental, pessoal, o dia a dia é quem tem ansiedade, que tem depressão, que está na sua frente, você nem sabe. Tem muita gente que tem depressão, não tem cara. Depressão não tem cara. A pessoa pode estar sorrindo na sua frente, fazendo tudo, a pessoa mais alegre do mundo, no fundo ela tem depressão. Tá certo? Então, a gente tem que desmistificar, tirar esse medo, esse mito, né? De que o transtorno mental é coisa de louco e que a medicação vai fazer mal e você vai fugir dela. Pelo contrário, tem que procurar ajuda, procurar profissional para se tratar e voltar a viver, porque realmente limita muito a vida das pessoas. Ô, doutor, o que é o síndrome do pensamento acelerado? Bom, essa síndrome é um conjunto de sintomas, certo? De que a gente não chega a ser um patológico para a pessoa chegar a tomar a medicação, entendeu? Muitas vezes é algo que a pessoa tem, a pessoa que pensa demais, ou seja, a mente dela não para, ela está sempre preocupada, ela está sempre tensa com alguma coisa, muitas vezes pensamentos, né, céticos, negativos, mas que não chega a prejudicar de toda a vida dela, não limitam, assim, as funções dela. E aí, muitas vezes, o tratamento nem envolve medicação. É hábito, mudança de vida. Que eu falei, evitar certos hábitos que geram a ansiedade. Entendeu? Então, quando a gente fala da síndrome em si, não chega a ser uma doença que necessita de medicação. É mudança de estilo de vida, é fazer uma atividade física, é fazer uma caminhada, criar um hobby saudável, fugir do estresse, né, que a gente diz, fugir dessa vida corrida e do estresse do dia a dia, e aí sua mente vai fluir mais leve, né? Uhum. Ô, doutor, os hábitos de quem é uma pessoa ansiosa, dá para denominar os hábitos? Em geral, a pessoa ansiosa, ela é sempre aquela pessoa sempre tensa, preocupada, e ela nunca relaxa. Quando não é 8 é 80, né? Seria. Sempre é o extremo, entendeu? Às vezes ela nunca relaxa, ela nunca tá em paz, ela nunca tá tranquila. Se você tá assim, não tá normal. Existem momentos, né, que você tá mais nervoso, tá ansioso, é normal, mas tá sempre assim, sempre nervoso, sempre preocupado, sempre tenso, você nunca conseguir relaxar, realmente não tá fora do normal, né? Chega a ser patológico, que a gente chama. Certo. Daqui a pouco nós vamos continuar conversando sobre esse assunto muito importante, mas dizer, doutor, que nós vamos abrir os microfones da Rádio Aquarela através do telefone 33430998 e você vai poder fazer ao vivo a sua pergunta ao Dr. Gregory, que está hoje aqui no programa conversando com você que está em casa. Eu chamo a sua atenção para esse tema tão importante que é a ansiedade e a depressão. Doutor, a gente vê muitos casos, inclusive já casos consumados no suicídio aqui na cidade. Isso é muito preocupante, né? Pois isso infelizmente tem aumentado muito os casos, né? Todos os casos. E de ansiedade, depressão e do suicídio. Porque é o seguinte, o suicídio, a pessoa que pratica o suicídio, a grande maioria das vezes, ela não quer morrer. Ela não quer morrer. Na verdade, ela quer viver. Mas o suicídio, muitas vezes, é como se na cabeça dela fosse o último
a última opção, assim, de se libertar daquele sofrimento. A pessoa que sofre um quadro depressivo, ela muitas vezes não vê mais sentido na vida, não vê mais sentido na família, no trabalho. Então ela imagina o quê? Que aquele ato, né, vai livrá-la daquele sofrimento. Muito, da mesma forma que a ansiedade. A pessoa, quando está num grau muito grande de ansiedade, ela está sofrendo muito. Ela não consegue dormir, ela não consegue se concentrar, ela não consegue trabalhar, ela não consegue cuidar nem da própria família, dos filhos, enfim, a ansiedade dela traz muito sofrimento. Então, às vezes, o que é que ela vê como solução? Suicídio. Então, assim, para o paciente, aquilo é a última opção, ele não quer fazer aquilo. Então, a gente tem que ficar de olho nos sinais, né, de alerta, né, de alarme. Quando a pessoa muitas vezes fica postando nas redes sociais textinhos falando a respeito da vida, que a vida está sem sentido, ou mesmo que a pessoa fica muito isolada, se isola da família, deixa de ir para o trabalho, aquela pessoa que acaba mudando os hábitos dela de vida e se afastando. Ela, na verdade, ela está se afastando para evitar o sofrimento. Muitas vezes até da própria família, ela tenta evitar transparecer, né, que está sofrendo. E aí, para quem vê, acha que a pessoa está bem. Então, a pessoa, às vezes, a questão da automutilação, a pessoa se corta, às vezes em um local visível, no braço, certo? Mas às vezes pode acontecer, ela cortar na barriga, na perna. Então, você, por exemplo, que tem um... Isso já aconteceu, doutor? Sim, é muito comum em adolescente praticar automutilação, tá certo? A automutilação é aquela... A pessoa se corta, na verdade, ela sente um alívio com aquilo, entendeu? Ela não quer se matar, ela quer um alívio. E se, por exemplo, um pai vê um filho jovem, um adolescente, que está fazendo isso, leve ele para ajuda profissional, porque com certeza ele está sofrendo. Ele precisa de tratamento. No futuro, pode ser até chegar ao quadro, né, de um suicídio, mas é um sinal de alerta, tá certo? Um sinal de alarme de que aquela pessoa está sofrendo. Já seria um sinal para a família tomar as providências, procurar um profissional. Isso. E a gente tem que alertar os pais, hoje em dia, observar mais seus filhos, né? Olhar para dentro de casa. Os adolescentes hoje em dia têm um grau muito grande de frustração, porque é o que eu falei, eles procuram muita expectativa nas coisas, esse negócio de rede social e tudo, eles acabam entrando e não aceitam. O adolescente hoje em dia, ele não aceita ser frustrado, entendeu? Eles reagem muito, às vezes, a um comentário numa foto, uma coisa do tipo. Muitos se suicidam, a gente vê de vez em quando acontece isso, né? Às vezes, quase de um comentário ele acaba fazendo isso, ou seja, ele quando pratica isso, na verdade, ele já vem sofrendo, mas muitas vezes os pais não observam, entendeu? Então fica o alerta a gente olhar para dentro da casa da gente, entendeu? Além de antes ir para si próprio, né? Antes de ver a vida alheia, olhe para a sua e olhe para a vida da sua família, cuide da sua família, porque a maioria das vezes, Davi, é evitável, entendeu? A morte, o suicídio é evitável, desde que seja visto precocemente os sintomas, né? E a família tem um papel importantíssimo, né, doutor? Porque infelizmente hoje em dia as famílias estão muito desestruturadas, né? Enfim, um almoço de família que todo mundo deveria estar conversando e se interagindo, está todo mundo mexendo no celular. Entendeu? Nos dias de hoje ninguém conversa, as famílias não conversam. Então converse com a sua família, procure, porque como eu estou dizendo, a grande maioria das vezes é evitável a morte por suicídio, entendeu? Basta que se detecte, né, com antecedência os sintomas, os sinais de depressão e ansiedade. E eu falo em relação aos nossos adolescentes porque é a faixa etária que mais aumentou, né, os índices de suicídio nos últimos tempos nos adolescentes, infelizmente. Infelizmente, né? Doutor, coisas que devem ser evitadas, por exemplo, falar ou informar a essas pessoas que estão com ansiedade ou depressão, doutor? Assim, você deve evitar de falar que isso é besteira, isso é coisa da tua cabeça, isso é falta de Deus. Escuta muito isso, você dizer que é falta de Deus no coração, é falta de oração. O que o senhor acha sobre isso, doutor? Não, assim, eu sou um homem de Deus, acredito muito que Deus está em tudo na nossa vida. E não é falta de Deus que leva à ansiedade ou à depressão. Tem muitos pacientes que chegam, são altamente religiosos e vivem nos seus cultos religiosos, e tem depressão. A gente já teve até caso de padre, né, aquele padre Reginaldo Rossi, que teve depressão grave
enfim, uma pessoa muito religiosa, então não é falta de Deus. Na verdade, a questão da depressão e ansiedade tem muito cunho genético, tá, pessoal? Existe uma tem essa genética, doutor? Existe uma tendência, tá, pessoal? Uma tendência genética em todos os transtornos, praticamente todos os transtornos mentais, né? Assim, por exemplo, a mãe que tem depressão, muitas vezes um filho, uma filha tem uma tendência a ter depressão também. Pode ter essa tendência. Pode ter uma tendência. Agora sim, depende muito do estilo de vida daquela pessoa. Entendeu? Se a pessoa já tem uma tendência genética e ela busca expectativas, ela busca essa questão do estresse, vive uma vida muito corrida, muito agitada, ela muito provavelmente vai desenvolver uma depressão, uma ansiedade no futuro. Então, assim, é uma tendência genética. Então, se você tem um pai, tem uma mãe, tem um irmão que tem um transtorno mental, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia, você tem uma tendência. Então, depende muito do seu estilo de vida. Certo? Então, tem que ficar de olho nisso. Certo, doutor, estou recebendo aqui uma pergunta: o que leva a desenvolver o transtorno afetivo bipolar misto? Bom, na verdade, o transtorno bipolar, né, é um pouco diferente do que as pessoas acham, que comentam nas músicas, enfim. O transtorno bipolar é um paciente que ele tem períodos que eu digo, às vezes até meses de depressão grave, inclusive com ideação suicida, e outros períodos de mania. Mania é que ele fica eufórico, fica agitado, fica impaciente. É assim, o bipolar, ele oscila períodos, tá, de depressão com períodos de mania, de euforia. Não é da noite pro dia, não. Tem aquela história, fulano acorda de um jeito e dorme. Não, assim não é bipolar. O bipolar não é assim. Então, o transtorno bipolar é esse que oscila a depressão grave, períodos, às vezes semanas, meses de depressão, com períodos de mania, que também pode variar de dias a semanas, certo? E aí é um quadro até mais grave do que o depressivo, porque o depressivo é só depressivo, você trata com antidepressivo, ele sai da depressão e fica bem, certo? Já o bipolar não, se você está num quadro depressivo e você dá o antidepressivo, muitas vezes ele vai para o quadro de mania, que às vezes é até pior, porque o maníaco, ele é muito agitado, ele é muito eufórico, ele pode inclusive se matar inconsequentemente, entendeu? Da tão grande a euforia dele. Então é até um mito, muito essa história de o bipolar, essa pessoa que está de um jeito, num temperamento de manhã, no outro, não, o bipolar não é esse, pessoal. O bipolar é um quadro grave. A gente nem deveria até, muitas vezes o pessoal tira brincadeira com isso, mas não. É um quadro bem complexo, tá certo? Respondendo aí a pergunta. Podemos dizer sério, né, doutor? Bem sério, mais grave, mais complicado do que a própria depressão isolada, né, ou a ansiedade isolada. É como se fosse a depressão e a ansiedade extrema numa mesma pessoa. Entendeu? Que ela fica oscilando. Essa história de misto, que numa época tá de um jeito, outra tá. Mas não é do dia para a noite, pessoal. São períodos, tá certo? São períodos. 33430998 é o nosso telefone, está à sua disposição. Você pode ligar e fazer a sua pergunta para o Dr. Gregory, que é o nosso convidado de hoje, nessa semana ainda, a Semana do Médico, né? Por sinal, muito significativo essa semana, até porque, doutor, nós temos, eu acho que uma referência quando se fala em médico aqui em Canindé, o senhor e o seu pai, né, doutor Valdeci. Isso é muito importante a gente trazer aqui também na nossa conversa. Aproveitar e parabenizar todos os médicos, todos os nossos colegas, né? Essa nossa semana, segunda-feira, foi o dia do médico. Parabenizar esse pessoal, meu pai, né, que é uma referência para mim e para muitos aqui em relação ao nosso cuidado, né? A gente procura dar o melhor pelos nossos pacientes. Certo. Ô doutor, em que momento se deve procurar um profissional? E perguntar ao senhor, em que momento deve se procurar, por exemplo, um psicólogo ou um psiquiatra, um médico que pode fazer o receituário? Bom, é muito importante a sua colocação. Veja bem, a questão a gente colocou no início, todo mundo tem um certo grau de ansiedade, de medo, né? Tem dias que você acorda mais desanimado, né? É normal do ser humano. Não pode aquela coisa constante, pessoal, que lhe prejudica a sua vida. Então, se você acha que a sua mente não está indo bem em relação ao seu humor, né? Ao humor, o seu ânimo para trabalhar, para estudar, para interagir com as pessoas, ou que a sua ansiedade está muito exagerada aqui, está te prejudicando, você deve procurar ajuda profissional. Quando a gente vai falar de profissional, ou um médico, no caso, um habilitado em psiquiatria, um psiquiatra, ou um psicólogo. Qual a diferença? O psicólogo, pessoal, ele não passa medicação, tá? O psicólogo, ele envolve a terapia. É muito importante o psicólogo. Normalmente, nossos pacientes no tratamento tomam medicação, né?
acompanhamento médico, com medicação e com psicólogo, só que o psicólogo não passa medicação. Então, muitas vezes é mais fácil, é mais, vamos dizer assim, acessível o psicólogo, entendeu? Do que o próprio médico. Então, inicialmente, se você não tem como ir diretamente ao médico, procure o psicólogo. Porque o psicólogo é habilitado para detectar, né, que você precisa ou não ir para o médico. Ah, doutor, meus sintomas são leves, eu acho que eu não preciso de medicação, ótimo, vá no psicólogo. Tem muitos psicólogos aqui na nossa cidade, competentes, muito bons. Procure um psicólogo de confiança, um indicado, e aí ele vai iniciar, né, a terapia com você, que no caso não envolve medicação, né? A terapia, caso ele veja que você não está evoluindo bem só com a terapia, ou de cara ele já identifique que o seu caso é um quadro mais grave, ele com certeza vai ali orientar a procurar um médico. O médico, a questão é a seguinte, procure ajuda profissional. Não fique em casa esperando melhorar, porque infelizmente, pessoal, esses quadros em geral só vão piorando. Os pacientes muitas vezes chegam no consultório, depois de anos sofrendo, já tentaram suicídio, já fizeram, enfim, porque ficaram postergando, né? Achando que ia melhorar, e muitas vezes quando chega já está um quadro mais avançado, já é mais difícil de tratar, já envolve mais medicamentos, às vezes, muitas vezes, é tão grave que tem que ir internamento por alguns dias, entendeu? Então, assim, ou o médico mesmo, ou o psicólogo, mas procurar ajuda. O psicólogo é mais acessível, temos assim, é mais fácil de conseguir uma consulta. Hoje em dia, você conseguir, por exemplo, uma consulta no CAPS é muito difícil, porque a fila é muito grande, entendeu? Então, um psicólogo é mais acessível e ele vai detectar se você precisa realmente ir para o médico para tomar medicação, tá certo? Doutor, vamos falar um pouquinho aí sobre a medicação, né? O senhor já no início falou que a medicação passada, ela é bem diferente da medicação atual. O que seria isso, doutor? Bom, na verdade, assim, e esses quadros de ansiedade e depressão, a gente trata em geral com antidepressivos, tá? Mas não é qualquer antidepressivo. Existem uns antidepressivos, assim, mais antigos, que foram os mesmos descobertos há muitos anos atrás. Não é só o chá de camomila, vamos dizer. Não, o chazinho, quando é só a pessoa está um pouquinho agoniada, pode até acalmar, mas quando a pessoa realmente tem um transtorno depressivo, ansioso, tem que ser realmente de medicação, e a medicação correta. E aí, como eu tinha falado, no passado as medicações, infelizmente, causavam muito efeito colateral. Então existe o mito de que esses medicamentos fazem mal, que deixam a pessoa pior, que a pessoa fica sedada, que a pessoa fica lesada, que não consegue desempenhar suas atividades, quer ver dormindo, que engorda. Muitas mulheres chegam a gostar de todos os remédios engorda. Primeira coisa que perguntam. Porque é o seguinte, existe realmente um mito, mas são medicações muito antigas, pessoal. Hoje em dia, os medicamentos antidepressivos modernos são maravilhosos, assim, os efeitos colaterais são mínimos. E a gente, no início do tratamento, explica para o paciente o que é que ele pode sentir, algum efeito que é muito leve e transitório, que não prejudica em nada. E com o passar do tratamento, em geral, com alguns dias de tratamento, o paciente se sente maravilhoso, se sente muito bem. Realmente ele sai daquela crise de ansiedade, daquele quadro depressivo, volta a trabalhar, volta a se arrumar, volta a... Você nota no retorno, depois do início do tratamento, o paciente volta totalmente a fisionomia diferente, bem vestido, cabelo feito, a mulher com as unhas feitas, maquiada. Enfim, você vê que a pessoa muda de vida, porque ela volta a viver. Entendeu? Quando a pessoa está no quadro depressivo grave, ela não liga muitas vezes nem para tomar um banho, para trocar de roupa, entendeu? Num quadro grave, tá certo? Foi num quadro mais avançado. Então, enfim, quando você vê no retorno, a diferença que a medicação faz. Em geral, depois de uns 15 dias a um mês do início do tratamento. Mas isso, pessoal, são os antidepressivos que a gente tem hoje em dia, são mais modernos. Então, tire da cabeça que os medicamentos vão fazer mal, que prejudicam, porque muitas pessoas, pessoal, não vão com medo. E outra, do vício. Tem gente que acha que vai se viciar no remédio. Eu vou ficar viciado, dependente do remédio, vou tomar o remédio o resto da minha vida. Não. Na verdade, existe um período de tratamento, tá? A gente, em geral, toma pelo menos 6 meses a 1 ano, né, do antidepressivo. A pessoa fica muito bem. E aí a gente desmama, a gente vai tirando, de uma forma de tirando a medicação, e ela fica ótima depois de tirar. Alguns têm que tomar um período maior, certo, da medicação, outros tomam menos, mas enfim, existe um período determinado de uma medicação. Você vai tomar o resto da vida e não vai se viciar naquilo, entendeu? Porque geralmente os medicamentos mais antigos que o pessoal usava causavam dependência, a pessoa acabava viciando, mas hoje em dia não, é muito tranquilo. Hoje está completamente diferente. Então a gente tem que conscientizar. Quem tiver achando que precisa de tratamento, vai no psicólogo, foi encaminhado, procure um médico, procure um psiquiatra, porque o tratamento vai lhe fazer muito bem, é libertador.
algumas poucas pessoas, um grau muito pequeno, um percentual muito pouco, não melhoram logo no primeiro tratamento. Então, se você foi num médico, iniciou um tratamento e não viu o resultado, não desanime. Procure uma outra opinião, tá certo? Porque existem vários tipos de medicamento, vários tipos de antidepressivo que podem ser associados. Então, assim, não, muitas vezes acontece isso, ó, já fui um médico tal, um fulano tal, não sei o que, não vi resultado, fiquei pior. Então, porque na verdade você ainda não acertaram na sua medicação ainda. Mas existe um perfil muito grande de medicações que vão lhe fazer bem. Então, na verdade, tem que sempre procurar ajuda. Em todos os casos, precisa de medicação, doutor? Não, muitas vezes os quadros mais leves e tudo, como eu falei, que você procura o psicólogo, vai iniciar a terapia, você fica bem com a terapia, tá certo? Não necessariamente envolve medicação. Mas hoje em dia, como os quadros são mais graves, né, e principalmente esse negócio de pandemia, piorou muito, os quadros ficaram mais avançados, muitas vezes envolve a medicação, né? Doutor, nós estamos aí num período, não posso dizer pós-pandemia, mas começando esse pós-pandemia, onde muitas pessoas apresentam ansiedade ou mesmo depressão. É um período muito delicado agora também, né? Na verdade, ficou umas sequelas, né? Esse não seria pós-Covid, né? Porque é pós-pandemia, porque a gente ainda está na pandemia. Mas é como se está diminuindo os casos, né, de Covid e aumentando os casos dos transtornos mentais. Porque esse negócio de ficar confinado, a questão dos empregos, muita gente perdeu o emprego, essa questão do estudo, esse ensino remoto, mudou as rotinas das pessoas, né? Então isso aí acabou por gerar mais ansiedade, mais depressão, por conta da frustração das expectativas, entendeu? Então, infelizmente, está diminuindo, né, a questão da pandemia. Graças a Deus está diminuindo os graus de Covid, o grau de infecção, os casos estão mais leves, menos graus, mas os transtornos mentais agora estão aumentando e a tendência, infelizmente, é continuar aumentando, porque, vamos dizer assim, a nossa rotina mudou muito, né? Nossa vida mudou muito. Apesar de estar voltando um pouco à normalidade, muitas coisas não vão voltar a ser como antes, né? Doutor, estão perguntando aqui se a falta de sono à noite pode ser algum sintoma de ansiedade ou depressão. Com certeza. A insônia é um dos principais sintomas, tanto da questão de depressão quanto ansiedade. Como eu falei, a depressão e a ansiedade pode estar junto. Existe, inclusive, o transtorno que a gente chama transtorno misto ansioso-depressivo. Ela tem diversos sintomas de ansiedade e diversos sintomas de depressão. E aí, um deles, que sempre, na maioria das vezes está presente, é a insônia. Porque a insônia reflete o quê? Se a pessoa, quando vai dormir, como é que está a mente dela? Se ela está tranquila, se os pensamentos dela estão controlados. Muitas vezes ela deita, o corpo, vamos dizer assim, descansa, mas a mente não para. A mente está trabalhando, pensando no que vai fazer amanhã, no meio da outra semana, enfim. A mente dela domina ela, entendeu? A pessoa não consegue controlar a sua mente, então não deixa ela dormir. Às vezes ela até começa, né, devido ao cansaço, começa a dormir, mas no meio da noite ela acorda pensando num monte de coisa e não dorme mais. Entendeu? Então, a pergunta muito importante, a insônia, muitas vezes, pessoal, a insônia não é insônia isolada. Eu só tenho dificuldade para dormir. Não, se ela tem uma insônia em geral, ela carrega ou um transtorno ansioso, ou um depressivo, ou os dois, porque vamos dizer assim, é um sinal de alarme. Não é normal você não dormir. O ideal, o normal é o quê? Dormir, descansar, né? Recarregar as baterias para trabalhar no outro dia. Então, se você não dorme bem, isso reflete o quê? Algo tá Que algo está errado. Está errado, tem uma coisa errada. Muitas vezes o paciente chega tomando, só para um detalhe, se automedicando, né? A gente até tinha falar um pouco sobre isso, aproveitando a oportunidade, vamos falar. Da automedicação. O que é o problema da automedicação? Ele começa a tomar um remédio que o vizinho indicou. A mulher toma isso, toma aquilo, eu tomei, estou dormindo bem. E começa, no início ele sente efeito. Ele até dorme. Um diazepam aqui, outro ali, né? Diazepam, Rivotril, toma uma vez, aí tomando aqui, aí ele vê que dorme bem e no outro dia tá bem, porque eu dormi bem. Aí ele vai tomando, aí arruma com outro. Daqui a pouco ele tá tomando todo dia. Realmente ele tá viciado naquilo, porque esses remédios de tarja preta, né, que a gente chama de receita azul, realmente esses viciam. É tipo de remédio que a gente toma num período curtíssimo, não é emergência, entendeu? Não pode ficar tomando direto. Só que muita gente se automedica com eles. No começo elas melhoram, porque elas dormem bem e no outro dia estão calmas. Mas do meio pro fim elas arrumam outro problema, porque ela acaba se viciando no remédio. Aí além de uma depressão que ela tinha, ela tem o transtorno pelo abuso daquela substância. E aí ela tem dois problemas para tratar. A depressão que ela já tinha e não tratava, e isso levava ela a não dormir, tá certo? E o abuso daquela substância. Que, em geral, por exemplo, o diazepam, que é muito conhecido, é o prazolam, o frontal, que de certa forma tem uma restrição para comprar, tem receita, mas o povo acaba conseguindo, infelizmente. Se eu perguntar ao senhor qual medicação que o senhor proíbe agora, assim, de quem está em casa escutando, olha, tá
tá sentindo isso aqui, tá tomando isso aqui, não tome. Não, na verdade não tem como dizer proibir uma medicação, porque é a questão da indicação. Certo. Todos esses medicamentos, inclusive esses, né, de receita azul, os remédios, os tarja preta, né, que o pessoal chama, tem indicação. Tem casos que realmente eles precisam ser utilizados. O problema é você se automedicar. Tomar a medicação por conta própria, sem saber como tomar e acabar se viciando naquilo. Então, se existe um medicamento, se ele está lá na farmácia e tem ele para vender, ele tem a indicação dele, entendeu? Mas, desde que o profissional passe da maneira correta, a pessoa toma da maneira, né, como ele foi prescrita. Não tem como dizer que não pode, tem um que não. Se ele não pudesse, de jeito nenhum, ele não estava na farmácia. Mas, assim, tem que ter cuidado na automedicação. Sim, né? Principalmente desse de tarja preta, tá, pessoal? Muita gente toma. Às vezes acha que dá certo para o evangelista tomou, dormiu tranquilo. Toma aqui um que tu vai dormir tranquilo. Pronto, mas é desse jeito que acontece mesmo. Uma vizinha, uma prima tem aqui, toma aqui, mulher, isso aqui. Aí a pessoa acaba conseguindo, muitas vezes, inocentemente, ela acaba se viciando naquilo, entendeu? Porque ela quer dormir. Ela quer relaxar. Quem é que não quer ter uma noite boa e no outro dia tá bem? Né? E aí, por isso que tem uma restrição, existe, você só compra com receita, mas infelizmente o pessoal acaba conseguindo, com um vizinho ou com outro que já toma, e aí vai levando a automedicação que, como eu falei, cria um outro problema. Né? Então, a pergunta da ouvinte é muito importante, a questão da insônia, que leva muitas vezes à automedicação, que leva a um outro problema. Então, uma bola de neve, né, doutor? Vai. Um ciclo, né? Então você tem que quebrar esse ciclo como? Procurando ajuda profissional para lhe passar a medicação correta. Doutor, a falta de ar, a pessoa perguntando aqui, a falta de ar faz parte da ansiedade, sem comer, sem sono, só trancada em um quarto, sem querer conversar com ninguém? Sim. A questão dessa falta de ar, que o pessoal muitas vezes comenta, é um sintoma físico da ansiedade e da depressão. Porque muitas vezes a pessoa tem coração acelerado, né, que é ataque cardíaco, o coração acelera, o peito, tem um aperto no peito, as pessoas sentem uma falta de ar, realmente ela sente. Tem gente que de fora vê, fulano está inventando, fulano não está sentindo nada. A pessoa realmente sente. Isso é um sintoma físico, certo? Reflete um grau mais avançado de ansiedade e depressão, entendeu? Porque a descarga de adrenalina é tão grande que ela acha que vai morrer, que vai infartar, que vai ter um AVC. Muitas vezes o paciente chega no consultório, já foi no cardiologista, no pneumologista, vários exames. Tudo normal. Mas, doutor, não tem nada. Tem, você tem, mas o seu quadro é mental. E não existe exame para isso. A pessoa chega com a ressonância da cabeça. A ressonância é aquele exame para ver se tem um tumor, algo do tipo. Se você tem um transtorno mental, não vai dar nada naquele exame. Então, muitas vezes a pessoa chega com o exame, chega pedindo o exame, eu quero exame na minha cabeça. Mas, na verdade, o diagnóstico a gente dá com a entrevista. Uma entrevista é uma consulta bem feita. Uma consulta que você investigue todos os parâmetros da vida daquela pessoa. Aí é onde entra o papel do médico. Um bom médico fazer uma boa anamnese, que a anamnese é a nossa conversa, né? Um exame físico. Avaliar bem o quadro daquela pessoa. A maioria das vezes, pessoal, uma pessoa que tem um transtorno mental, a gente diagnostica sem exame nenhum. Só pela nossa conversa. Muitas vezes uma consulta eu passo uma hora com o paciente, até mais, porque você tem que ver tudo. Porque às vezes um detalhe modifica o diagnóstico dela. Com um detalhe você troca ela de, vamos dizer assim, o CID, né, que é o diagnóstico dela de depressão, para bipolar, por exemplo. E como eu te falei, o bipolar é muito diferente, é muito mais grave, enfim. É uma questão de procurar um profissional de confiança, competente, dar um diagnóstico correto, para poder fazer o tratamento correto. Porque esses sintomas que ela falou, né, é muito comum realmente acontecer. Aí ela fala, ficar isolado, trancado num quarto e tudo, isso é o que chama de isolamento social. Ou seja, a pessoa muitas vezes está evitando outras pessoas para não demonstrar aquilo. Mas ela está sofrendo, né? Então tem que procurar sempre ajuda. E se a pessoa não procurar ajuda e você é um familiar, leve ela. Mesmo que ela não queira. Mesmo que ela não queira. Porque muitas vezes a pessoa está desesperançosa, ela acha que não tem jeito, que não vai ter remédio, que não tem médico, que não tem ninguém que dê jeito. Ela já está assim, desesperançosa, ela às vezes chega lá no consultório, doutor, eu não queria morrer não, mas se Deus me levasse... Quer dizer, a pessoa não tem esperança. Então, muitas vezes, a família que tem que levar. A família tem que tomar atitude. Aquela história que eu falei desde o começo. Olhar para dentro da sua casa, da sua família. Porque muitas vezes a pessoa, por conta própria, ela não procura, não. Ela não quer ir. Não quer ir. Doutor, vamos ao telefone, a participação de ouvinte. Alô, boa tarde, com quem eu falo? Com a Marlene, aqui do São Bernardo. Tudo bem, Marlene? Tudo. Marlene, faça a sua pergunta ao doutor Gregory. A minha pergunta é, eu já estou com 20 anos que me trato no câncer.
Só que a cada dia eu me sinto pior. Eu vou no psiquiatra. Mas cada dia eu estou pior, a minha crise está ficando pior. Eu sinto uma ansiedade tão grande que dá uma falta de ar. Uma falta de ar que eu penso que eu vou morrer. Tem hora que aumenta tanto que chega a doer as costelas, de tanto botar força para respirar. Aí assim, eu posso estar no meio de uma confusão e não sentir nada. E às vezes eu estou deitada na televisão e a minha cabeça começa a pensar numa coisa que vai acontecer lá na frente, aí eu começo a ficar com aquela ansiedade, com aquela falta de ar, e dali eu começo a chorar e pronto. Aí o meu destino é só chorar e dormir, chorar e dormir. Muito bem. Muito obrigada. Obrigado. Lá do São Bernardo. Pois não, doutor. Bom, boa tarde. Assim, respondendo ao seu questionamento. É muito comum, geralmente, chegar um paciente e dizer, eu já tomo medicação há sei quanto tempo? 15 anos, 20 anos. Ela disse aí que 20 anos é 20 anos faz o acompanhamento. Mas veja bem, tem que ver o que é que ela tomou ao longo desses 20 anos. Olha, se ela iniciou o tratamento há 20 anos atrás, é muito provável que a medicação seja uma daquelas que a gente conversou, né? Mais antigas, que dá muito efeito colateral e não traz tantos benefícios, tá entendendo? Então, querida, tem que ver a questão do seu tratamento, o que é que a senhora está tomando. Realmente você está muito sintomática, né? Muitas vezes o paciente, ele não fica 100%, né? Quem diz, ele tem algum sintoma. Mas pelo que a senhora está me falando, você tem muitos sintomas. Então é sinal de que a medicação realmente não está adequada. O que é que você deve conversar com o médico que lhe acompanha para trocar a sua medicação. Entendeu? Não estou bem com esse remédio. Eu tomo remédio há 20 anos, não estou bem. Nada resolveu, nada, né, doutor? É sinal de que não está se vindo, tem que trocar de medicamento. O médico não quer trocar de medicamento, então troca de médico. Às vezes acontece isso. Alguma coisa está errada, né, doutor? Infelizmente, 20 anos a pessoa... Infelizmente, o que acontece na prática é isso. O paciente vai no serviço público, que infelizmente é o que acontece, vai no serviço público, não tem muitas vezes condição de ir num médico particular, e o médico lá do serviço público só renova a receita de que ele já vinha tomando há muito tempo. E infelizmente o paciente não melhora. E aí ele se frustra com isso, porque ele acha que o medicamento não está se vindo e nunca vai ficar bem. Então o ideal é, se não está se vindo, vamos tentar trocar de medicação, tá certo? E, assim, como eu falei, existem muitas opções de tratamento, então tem que ver direitinho o que a senhora está tomando, mas eu lhe digo que não desista, né? Quando for na sua próxima consulta, peça para trocar. Seu médico, né? E peça para trocar de medicação, porque, na verdade, a grande maioria das vezes a gente se consegue uma medicação que a pessoa fique bem de verdade. É a mesma pessoa? Caiu a ligação. Mas, doutor Gregory, a nossa conversa muito importante já está quase chegando às 13 horas e o nosso intuito aqui é pelo menos para que deixe a nossa comunidade entendida, para que procure um profissional médico e não deixe essa oportunidade passar, né? Porque o acompanhamento médico ele é fundamental. Só antes, doutor, nós temos mais uma participação de ouvinte para a gente encerrar. Alô, boa tarde, com quem eu falo? Oi, boa tarde, Davi. Boa tarde, doutor. Boa tarde. É a Luzanira aqui do Estágio. A Luzanira, lá dos Targinos. Pois não, Luzanira? Faça a sua pergunta. Sim, eu sempre quando estou organizando assim, algum evento, alguma coisa assim, eu fico muito ansiosa, sabe? Eu durmo, mas às 2 horas da manhã eu já perco o sono, aí me estresso, aí depois que passa aquele evento, me dá assim uma solidão, sabe? Uma tristeza, não sinto vontade de sair de casa, nem assim, até mesmo de vontade de tomar um banho. Sabe, eu queria saber, assim, se isso é começo de depressão, alguma coisa do tipo. Pronto, Luzanira. Pois não, doutor. Bom, dona Luzanira, principalmente boa tarde, né? Bom, como a senhora colocou, a gente até conversou sobre algum desses sintomas que a senhora falou, né? Essa questão, às vezes, não querer nem tomar um banho, não querer sair de casa. Isso são alguns sintomas do quadro depressivo. E a senhora iniciou bem sua fala falando que você inicialmente fica nervosa, fica preocupada, fica tensa quando está organizando um evento. Aí depois apresenta esses sintomas depressivos. Porque, como a gente conversou, a ansiedade e a depressão, muitas vezes, elas andam juntas, tá certo? Então, devido aos seus sintomas, eu recomendo realmente a senhora procurar uma atenção médica. Inicialmente, até não pode ser até no seu PSF mesmo, tá certo? Não é obrigado a procurar de cara um psiquiatra. Procura um médico no seu PSF, um clínico, e ele vai, vamos dizer assim,
fazer o rastreio, né? Se a senhora realmente se enquadra nesse quadro de transtorno de ansiedade ou depressivo, e pode até, dependendo do médico, iniciar o seu tratamento e não precisar lhe encaminhar para um serviço especializado. Mas da forma como a senhora está colocando, realmente precisa procurar ajuda, porque muitos desses seus sintomas se enquadram, né, no quadro de depressão. Muito bem. Doutor Gregory, eu queria agradecer imensamente a sua participação, essa conversa, como a gente falou aqui internamente. Olha, Davi, se a gente conseguir atingir uma pessoa, nós já atingimos aqui o nosso objetivo, está aqui. E essa conversa é muito importante para a nossa população, que a gente sabe que depois dessa pandemia, ainda vivenciando, tantas pessoas ficaram doentes, né, preocupadas, ansiosas, ou mesmo com depressão. E esse acompanhamento médico, muitas vezes pelo rádio, apesar de não ser uma consulta, mas alivia muito a situação de muitas pessoas, né? E aí eu queria agradecer imensamente a sua participação aqui com a gente. Não, eu que agradeço mais uma vez o convite e a participação de todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, né? Dizer que a mensagem é o quê? Caso você note que está evoluindo com o humor deprimido, está se isolando, está com dificuldade para dormir, está muito ansioso, muito preocupado com o que não devia, ou seja, se tem essas coisas interferindo na sua vida profissional, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, se aquilo tem lhe causado prejuízo, é sinal de que não está normal. Você tem que procurar ajuda. Como a gente conversou, uma ajuda profissional, um psicólogo, se for mais acessível, ou diretamente um médico, pode ser lá no seu posto de saúde. Enfim, tem que procurar ajuda. Por quê? Porque hoje em dia, pessoal, existe tratamento. Tratamentos eficazes para a depressão, para a ansiedade, para os dois quando acontecem juntos, para outros transtornos do humor, como o transtorno bipolar, que a gente falou um pouco aqui, que é um transtorno grave, que as pessoas muitas vezes brincam e não é um quadro que merece muita atenção, na verdade. Então, assim, procura ajuda profissional, porque existe tratamento e você que está sofrendo tem tudo para sair desse sofrimento e viver bem. Viver bem, ter uma qualidade de vida maravilhosa, vai mudar a sua vida, vai mudar a vida da sua família, tá certo? E em relação ao suicídio, muitas vezes a pessoa quando se suicida, realmente ela vem com um quadro arrastado de depressão, de ansiedade, que não estava tratando, ou se estava tratando, não estava tratando adequadamente, e entra de novo a história de procurar um profissional, porque você tem tudo para sair desse sofrimento, para se libertar dessa situação e passar a viver bem. Como a gente conversou aqui no comercial, uma pessoa que escutou a gente aqui se conscientizar de procurar ajuda e sair desse sofrimento, a gente já ganhou o nosso dia. Doutor, então, quem quiser procurar essa ajuda, pode ir lá na clínica, né? Pode agendar. Na verdade, eu sou clínico geral, né? Eu tenho pós-graduação em psiquiatria e também em medicina do trabalho. Lá no meu consultório, estou lá todo dia, certas quartas-feiras, porque a quarta é o dia que eu estou no SAMU, estou lá diariamente. Só ligar no 9140-1001, ou que também é o WhatsApp, 9140-1001, e agendar, que a gente atende por agendamento, tá certo? Aí procure, né, faça o seu agendamento. Vai ser um prazer poder lhe ajudar a se libertar da situação e sair desse sofrimento, né? Caso não possa, como eu disse, procure o seu PSF, procure ajuda, procure um profissional para lhe ajudar, que você tem tudo para ficar bem mesmo, e a gente fica aqui à disposição, Davi. Outras oportunidades, tá certo? Vim esclarecer a nossa comunidade, a nossa população. Para mim é um prazer poder estar contribuindo para a nossa saúde do povo do nosso Canindé. Muito obrigado, doutor Gregory, participando ao vivo e conversando com a nossa comunidade canindaense.